paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus estamos aqui mais uma semana. Dessa vez nós vamos falar sobre a lição de número 7. Lição essa que vai ser lecionada no dia 16 de agosto de 2026. O título é Quando o Espírito Sopra em Éfeso. Para comentar essa lição está aqui o presbítero Alexandre e o presbítero Wagner. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Irmão Wagner, faz uma oração para a gente começar aqui. Sim. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, Pai Santo, somos gratos ao Senhor por estarmos mais uma vez aqui lecionando esta lição, Senhor. Assim nós pedimos a sua graça e a sua misericórdia na vida de cada professor, de cada aluno, de cada classe de escola dominical. Nós pedimos a Ti, Senhor, venha com a sua graça, sopra sobre nós o Teu Espírito, assim como Tu sopraste na lição que será dita aqui em Éfeso, Senhor. Sopra nas nossas vidas, nos capacitando, nos orientando, no nome de Jesus que nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Também vou pedir, irmão Wagner, para vamos fazer a leitura do textuário e da verdade prática. Sim, o textuário está registrado em Atos, capítulo 19, versículo 20. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Verdade prática nos diz assim, onde o Espírito Santo é derramado, a palavra é confirmada com poder, o pecado é confrontado e vidas, famílias e cidades são transformadas. Perfeito. Irmão, nós temos aqui a nossa leitura diária. É importante, pelo menos um outro domingo, vamos comentar um outro versículo, ver se os alunos têm algum comentário. De repente, criar algum plano para que os alunos façam essa leitura em casa, algum incentivo, tudo isso é importante. Na leitura bíblica em classe, nessa semana, está em Atos capítulo 19, versículos 1 ao 12. Do plano de aula, eu quero destacar aqui os objetivos da lição. Nós temos aqui o objetivo 1, explicar a ação do Espírito no ministério de Paulo. 2, analisar o impacto do Evangelho na transformação da cidade. E o 3, aplicar o ensino da missão da igreja à realidade contemporânea. Exato. Irmão Wagner, antes da gente continuar, queria que eu fizesse um breve comentário da introdução. Olha, irmão, vou falar uma coisa para o senhor. Essa lição é maravilhosa. Se em Coríntios a gente estava falando de uma cidade populosa, com muitos deuses e práticas sexuais, aqui nós estamos falando de Éfeso, uma cidade estratégica também de comércio, certo, irmão Alexandre? Só que ela é envolta ao ocultismo, à magia negra, a pessoas que praticavam magia. Então, se em Corinto o apóstolo Paulo é confrontado com a imoralidade sexual, aqui em Éfeso ele é confrontado com o ocultismo, com um ritual de magia negra. E que também, e olha que interessante, irmão Alexandre, a mesma palavra que ele utilizou em Corinto também serviu para Éfeso. E ambos fizeram o mesmo efeito, na mesma cidade. Então é marcada essa cidade de Éfeso por idolatria, ocultismo ligado ao culto a Ártemis. Nesse cenário espiritual desafiador, Atos 19 registra o poderoso mover de Deus. Então fique aí, professor. Não sai não. Você vai ver o que vai acontecer nessa lição. É isso aí. Muito bom. Entrando no ponto 1, nós temos aqui o Espírito Santo sobre o ministério de Paulo. Nós temos 3 itens: a restauração da verdadeira doutrina, o ensino perseverante da resistência. Isso. E o terceiro, forma sólida que transforma uma região inteira. Exato. Eu quero destacar já isso, embora a gente vai comentar aos poucos aqui, mas essa lição mostra muito bem como ser cheio do Espírito Santo, ou o Espírito Santo agir de uma forma milagrosa, depende muito da vontade de Deus em relação a isso e da aplicação da palavra de Deus. Exato. Né? Nesse primeiro momento, Paulo, ao chegar em Éfeso, a primeira coisa que ele tem é encontrar com 12 irmãos, aqui mais ou menos 12 irmãos. Sim. E aí ele vai perguntar para esses irmãos, vocês são batizados no Espírito Santo?
Aí ele falou, nem sabemos que tem Espírito Santo, Que nem negócio é esse? sei o que é isso. E aí Paulo pergunta, mas em que batismo vocês são batizados? Eles falaram, nós somos batizados no batismo de João. E é uma coisa que eu quero já colocar isso aqui, Éfeso, ela está na Ásia. Nós estamos falando aqui nesse momento da terceira viagem missionária de Paulo. E uma coisa que eu vou reforçar, Atos 19, eu quero ler aqui com os irmãos de Atos 19. A gente vem falando isso várias vezes, mas eu acho que vale a pena reforçar. Deixa eu ver se Atos 19 ou Atos 18. Atos 19. Que fala sobre os 12. Não, mas eu quero ler Atos 18 e o versículo... É, 24. vamos pegar aqui o versículo 19, Atos 18, versículo 19, que diz assim: E chegou a Éfeso e deixou-o ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus, rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo, querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E o 22 vai falar assim: E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia. Isso. Então, quando Paulo está para terminar a sua segunda viagem missionária, ele decide voltar para Antioquia da Síria. Então, note, na primeira viagem missionária, ele está em Antioquia, ele sai e ele volta para Antioquia. Antioquia era uma base missionária para ele. Sim. Então, quando nós olhamos nossos dias, de que existe um local, uma igreja sede, uma igreja que vai ser o ponto focal de tudo, nossos dias hoje, custa aceitar que isso tem que ser mantido. Sim. Mas Paulo prova a todo momento que isso precisa ser mantido. Na sua segunda viagem, ele teve seu problema com Barnabé, foi cada um para um lado, mas Sim. Ele saiu, eu preciso retornar para a Síria. E nessa segunda viagem, em algum momento, ele poderia ter passado em Éfeso, mas o Espírito Santo falou, na Ásia agora não. Ele foi para Bitínia. Bitínia também não. Você vai ter que ir lá para a Europa. Exato. E aí para Macedônia, Acaia. E aí foram as lições anteriores. Nesse momento que ele está retornando na sua viagem, na segunda viagem missionária, ele passa por Éfeso. Mas ele fala, não é agora, não vou ficar aqui. Não é esse momento. Por que eu estou falando isso? Ele, agora, na terceira viagem missionária, é que ele chega em Éfeso e vai fazer um trabalho em Éfeso. Isso aqui é extremamente importante, irmãos, porque às vezes a gente quer, eu vou usar essas palavras, forçar uma obra missionária numa cidade, num local, num outro país, coisa que talvez não é aquele momento que Deus quer que as coisas aconteçam. Sim. Mas Deus não quer que salve gente todo momento. Deus quer que salve todo momento. Só que Ele sabe que a gente não vai conseguir fazer tudo de uma vez. Sim. E Ele tem os seus planos para o seu momento. Então Paulo chega agora e logo de cara, quando ele veja que todo lugar que ele chegou, tinha pessoas que eram confrontando, mas sempre tinha aqueles primeiros que a partir dali o evangelho se expandia. Sim. Em Efésios, nesse momento, já havia uma igreja lá. Já havia um povo que era convertido, que estava lá. Mas ele teve primeiro contato com esses 12 homens. Sim. Que conheciam a Cristo. Aqui a Bíblia não entra em detalhes se eles eram salvos ou não. Exato. Mas eles não estavam dentro do conceito doutrinário correto. E Paulo fala, não, vou ensinar para vocês o que é o Espírito Santo. Exato. Vou ensinar para vocês o que é o batismo mesmo. Esse de João serviu
só para arrependimento, dizendo que vai vir um outro que era maior que ele. Foi lá, batizou eles, né? Ensinou, colocou as mãos sobre eles e eles foram batizados com o Espírito Santo e conheceram o que é o Espírito Santo. Exatamente. E aí o comentário nesse final desse ponto, ele coloca assim: em tempos de confusão espiritual e relativismo religioso, a restauração da sã doutrina continua sendo fundamento indispensável para um mover genuíno do Espírito Santo. Sim. E eu vou até colocar dessa forma. Nós somos muito bem ensinados, o pastor Silas tem falado muito isso nas reuniões de cooperadores, mas às vezes nós somos tentados a achar que precisamos mudar, quando na verdade precisamos manter a sã doutrina, aquilo que ela ensina, para que o Espírito Santo trabalhe. Isso aqui é extremamente importante. Quando a gente vê ao longo da história do pentecostalismo, o que tornou a igreja pentecostal forte é porque sempre procurou se ensinar a palavra. Exatamente. E aí tem o item 2 aqui, nós estamos falando um pouquinho disso aqui também. Aí, irmão, sim, continue. Porque por mais que viemos a manter, né, irmão Alexandre, a sã doutrina, haverá pessoas que vão se levantar para mudar. E foi o que aconteceu no ponto de número 2. Porque o apóstolo Paulo começou a ensinar fervorosamente. E olha o que as Escrituras diz. Ousadamente, em Atos capítulo 19, versículo 8. Essa palavra ousadamente, por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. Ele tinha ousadia, era uma palavra que tinha persuasão e importunava quem ouvia. Então, não era uma palavra qualquer, irmão Alexandre. Exato. E isso fez com que 3 meses trouxesse um reboliço muito grande para onde ele estava, fazendo com que pessoas se levantassem para não pregar o evangelho. Contudo, aqui no ponto 2, irmão Alexandre, a resistência cresce e muitos passam a falar mal do caminho. Quando você não consegue parar, fala mal. Só que o que ocorre? Depois, mais à frente, nós podemos ver, no versículo de número 10, que depois, por um espaço de 2 anos na escola de Tirano, o apóstolo Paulo também, da mesma maneira, todos os dias ele também ensinava a palavra. E sabe qual é o período de tempo aqui que ele ensinava? Entre 11 da manhã até as 16 horas da tarde. Só ensinando, irmão. Rapaz. Entre 11 às 16. Só ensinando. É informações extra-bíblicas, né, irmão? Não está aqui, mas não está aqui, irmão Wagner. Não está aqui. Mas são essas bíblicas. Porém, irmão, é interessante aqui ressaltar o seguinte. No ponto de número 2 aqui, em uma sociedade marcada pela intolerância à fé cristã, o texto ensina que o Espírito Santo conduz a igreja a novos espaços. Olha, preste bem atenção aqui, irmão. A novos espaços, mas sem comprometer a sua identidade. O Espírito nos pode conduzir a ambientes diferentes, irmão Alexandre. A lugares específicos a qual Deus quer, mas Ele nunca vai comprometer a identidade e a fidelidade bíblica. Nunca, isso nunca vai acontecer, irmão Alexandre. Oportunidades surgirão, ambientes serão mudados, mas Ele nunca irá contra a estrutura da sua palavra. A palavra vai permanecer. Certo, irmão Alexandre? Isso aí. E aí, entrando nesse ponto 3, que é a formação sólida que transforma uma região inteira, aí mais eu vou utilizar de novo isso aqui, o incentivo para os irmãos procurarem, façam o curso teológico. As irmãs também, irmãos e irmãs, professores, professoras. Se você ainda não fez, eu sei que é difícil, nós conhecemos as dificuldades que nós temos, mas é extremamente importante. Porque, veja, quando Paulo pega esse espaço da escola de Tirano, não existe nada na Bíblia que fala que escola era essa. Exato.
Mas dentro do contexto da época, as escolas gregas, aqui, embora romana, mas Éfeso, até por ter lá a deusa Diana, provavelmente tinha uma cultura grega muito forte. Essas escolas ensinavam matemática, literatura, filosofia, música, artes, teatro. Né? Teatro. Tinha lá umas 7 artes que eles acabavam ensinando dentro dessas escolas, era comum isso. Mas Paulo pega esse espaço, a Bíblia não fala se o tirano se converteu ou não, mas que ele separa. Olha novamente, aqui é exatamente igual o que aconteceu em Corinto, né? Os judeus não querem mais, então deixa eu pegar os cristãos aqui e vão aprender o que é evangelho, o que é Cristo. E ele começa no espaço de 2 anos ensinar esses irmãos, ensinar. Sim. E o efeito desse ensino alcançou toda a região da Ásia, Efésios. Nós vamos ver que o que acontece em Éfeso por conta do ensino de Paulo. Então a ação do Espírito Santo ali foi muito grande. Aqui no meio aqui diz o seguinte: o resultado é extraordinário. Toda a Ásia ouve a palavra do Senhor. O ensino consistente prepara o terreno para milagres, libertação e transformação social. Assim também hoje, cidades e nações são impactadas quando a igreja alia palavra, espírito e perseverança. Olha aí. Se nós quisermos que haja mais cura, haja mais batismo com o Espírito Santo, haja mais poder de Deus, o que nós temos que fazer é orar, é jejuar, mas principalmente se manter mais fiel à palavra. Sim. Quanto mais nós buscarmos a palavra e perseverarmos nisso, mais oportunidade, mais espaço aberto para a ação do Espírito Santo acontece. Aí ele coloca: esse mover em Éfeso prepara o cenário para manifestações ainda mais visíveis do poder de Deus. Nós vamos ver um pouquinho dessas manifestações aqui mais para frente. Sim, irmão Alexandre. Mas, irmão Wagner, tem mais alguma coisa que eu não queira comentar aqui? Não, desse ponto não, irmão Alexandre. Não? Acredito que está bem esclarecido, né? Perfeito. Então vamos para o próximo ponto, que aí nós temos o seguinte: o derramamento do Espírito Santo e o impacto do Evangelho na cidade. O item 1, manifestações extraordinárias do poder do Espírito. 2, confronto espiritual e ruptura com o ocultismo. E o 3, a palavra que cresce e transforma uma cidade inteira. Exatamente, irmão Alexandre. E aqui nesse ponto 1, é extraordinário a gente poder enxergar que quando há uma persistência, a fidelidade à palavra, Deus, em um tempo oportuno, ele começa a responder. Olha só, Deus permitiu que durante 2 anos e 6 meses o apóstolo Paulo ensinava a palavra. Não foi de imediato, olha, 3 meses pregando, vou começar a fazer um movimento aqui. Não. Foi um período de tempo Paulo ensinando, depois, olha no versículo de número 11, depois a gente entra para o texto, tá, irmão? Tá bom, tranquilo. Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Mas quando? Depois que passou um certo período de tempo. Não foi de imediato. Então, Deus prepara o ambiente para manifestar operações divinas. E foi o que aconteceu aqui. Então, o que aconteceu? Foi marcado no ponto de número 1, o derramamento do Espírito Santo em Éfeso não foi somente através da proclamação verbal, mas confirmada por sinais extraordinários. Então foi algo fora do comum. E aí, só colocando aqui um ponto aqui interessante, que tudo que o apóstolo Paulo tocava, as pessoas eram curadas. Mas aqui não é uma doutrina. Explique bem isso aos seus alunos. Será que isso ainda acontece? Se eu fizer isso, será que aconteceu? Levar um lenço, irmão Alexandre, para o pastor orar, será que vai acontecer, irmão, isso daqui?
foi específico para essa época, de sorte que até os lençóis e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Presta bem atenção. Ele não orava nas fotos, ele não orava. Tiravam do apóstolo Paulo, sem o apóstolo Paulo, falavam, não, leva para lá. E passava nos mortos, nos enfermos, nos endemoniados. O apóstolo Paulo em nenhum momento disse, olha, pode levar lá que vai ser curado. Em nenhum momento o apóstolo Paulo falou isso. Eles retiravam do apóstolo Paulo e passavam nos enfermos. E aí sim as operações de maravilhas aconteceram. Irmão, me permita, eu Sim. até concordo plenamente com o irmão. Sim. Eu até complementaria que pode até ser em algum momento que Paulo tenha pego algum lenço e falou, leva isso aqui, vai lá, eu não consigo ir. Sim, exatamente. Não estou sendo Taxativo. taxativo. Não, mas por que eu quero tocar nesse assunto? Sim, sim. Porque isso aqui é extremamente importante. Esse tipo de comportamento, e aí não é dos nossos tempos, mas a gente sempre tem a tendência, e aí eu preciso falar dessa forma, os neopentecostais têm uma ideia muito fixa de criar objetos e para que, Exato. através desses objetos, a graça de Deus aconteça. Aí cai no sincretismo religioso. Esse é o grande problema, irmão Alexandre. Grande perigo. É o perigo. Agora veja só, nós temos essa situação na vida de Paulo, nós temos uma outra situação na vida de Pedro. Também. A questão da sombra que ele passava e curava. Agora veja bem, você não vê Paulo em nenhuma de suas cartas incentivando os irmãos a fazerem isso. Exato. Porque Exato. esse foi um momento extremamente particular de Éfeso aqui. Não aconteceu, a Bíblia não cita isso em Corinto, não cita isso em outras regiões, outras viagens que Paulo fez, de outros apóstolos, é simplesmente aqui. O que eu quero dizer com isso? Mesma coisa com Pedro. Mas olha só, Jesus, ele mandou os discípulos ungirem. Vão e unja. Agora a gente já vê Tiago falando, olha, a unção é algo que tem que ser feito. Está doente? Chame os presbíteros da igreja para ungir. A Bíblia, ela é dessa forma que nós interpretamos o que pode ser doutrina e o que não pode. Se em algum momento Paulo tivesse ensinado isso para as igrejas, de que orem por, se os pastores não podem ir para tal lugar, então ore por aquilo, ore por um bem, por uma foto não tinha, né? Por uma roupa e que leve lá, Deus vai fazer, então com certeza Deus fará, mas não temos isso. O que eu quero mostrar, que é importante falar isso para os irmãos, é a ação do Espírito Santo, ela é momentânea, específica para o local. Proposital, porque em Corinto não aconteceu nada disso. Em Corinto não aconteceu nada, só que na região de Éfeso, por ter ocultismo, e eles viviam nessa prática, Deus utilizou Paulo para falar assim, já que vocês utilizam essa prática, eu vou mostrar o que eu posso fazer. Sem fazer oferenda, Deus usou o apóstolo Paulo e falou assim, passa só lençol. Isso é extremamente importante, irmãos, até para nós mesmos, porque em algum momento Deus nos usou de uma forma. Exato, irmão Alexandre. E às vezes a gente fica tão preso àquele momento que Deus me usou daquele jeito, e eu estou vivendo um outro momento e eu quero às vezes que Deus me use daquela forma específica. Exato. Mas é extremamente importante que, qual é a vontade de Deus para o meu momento? Porque, e aí eu vou ter que, vamos já correr aqui, né? Mas pensando nesse detalhe, eu vou até tocar no assunto do ocultismo que havia, entrando no item 2, nós temos o confronto espiritual, a ruptura com o ocultismo. Tem duas coisas, né? A primeira é essa desses homens que expulsavam demônios, mas não tinham essa intimidade com Deus, sim, com Cristo. E depois os homens que se converteram e venderam e derreteram lá os livros de magia, né? Desculpa só a gente interromper, irmão Alexandre.
E é tão natural isso que havia em Éfeso, porque eles eram considerados como exorcistas judeus, ou seja, eles já faziam essa prática, eles já tinham essa profissão, já tinha essa nomenclatura, né? Eu não sei a Bíblia não fala qual a estratégia que eles usavam, né, para isso, né? Qual o curso que eles fizeram e como que eles faziam isso. Mas quando eles viram Paulo expulsando o demônio em nome de Jesus, vamos tentar, e aqui, irmãos, por favor, não me entenda, nós quando expulsamos os demônios em nome de Jesus, nós estamos usando a Bíblia, conhecimento bíblico, a salvação que Cristo nos deu, o Espírito Santo que está em nós, a nossa conversão, e através disso nós vamos fazendo a obra de Deus, seguindo as instruções de Cristo. Para esses homens, quando eles viram Paulo expulsando os demônios em nome de Jesus, a cabeça deles é essa: vamos tentar essa técnica? Boa. Vamos tentar essa forma, essa técnica? Mas isso foi a cabeça desses homens. E quando eles vieram, sai em nome de Jesus que Paulo prega, aí o demônio falou, hoje, né? Esse aqui não é assim que funciona. Hoje eu vou lutar boxe. Hoje não é assim que funciona. Olha, Paulo, Jesus eu conheço, Paulo bem sei quem é, mas vocês quem são? Que intimidade? Vocês não conhecem, vocês não fazem parte da igreja de Jesus para estar vindo com essa ousadia toda. E aí ele parte para cima daqueles homens. Tudo isso contribuiu para que o evangelho naquela região se expandisse. Sim. Tudo isso foi uma porta. E aí o comentarista escreve assim: o Espírito Santo produziu arrependimento visível e transformação concreta. Esses atos milagrosos, essa questão, né, porque quando isso aconteceu, os homens falaram assim, mas que doutrina é essa? O temor, né? Que doutrina é essa? Que ensinamento, que poder é esse que alguém tentou usar de forma indevida e foi envergonhado? Exato. Não é isso? E aí tem o item 3, complementa aí. Sim. Aí, irmãos, o que ocorre? Dando um segmento aqui. A conversão gerou um prejuízo ao ocultismo gigantesco. Aqui em Atos 19, versículo de número 19, está falando que foi um montante de 50 mil peças de prata. 50 mil peças de prata. Aí você fala, não vai, tá? O que é 50 mil peças de pratas hoje, no nosso tempo? Entre 5 milhões a 7 milhões e meio de reais. Jogados em praça pública e queimados. Olha o que o poder do Evangelho faz, irmão Alexandre. Olha o que o poder de Deus faz. É por isso que no ponto de número 3, a palavra que cresce e transforma uma cidade inteira. E o que aconteceu aqui? O crescimento do Evangelho ocorreu tanto em número, que é nítido, né, irmão Alexandre? Pessoas. Exatamente. Porém, ele não pode substituir a profundidade espiritual. Ele precisa produzir mudança de valores, hábitos, comportamentos, onde o Espírito é derramado, a palavra avança, a santidade é restaurada e a sociedade é impactada. Então a palavra chegou em Éfeso de uma tal forma, irmão Alexandre, que eles disseram, não tem como. Olha o que aconteceu. Jogaram em praça pública, depois os irmãos leia, irmão, Atos, capítulo 19 inteiro, Exato. Que é fantástico esse ocorrido que houve em Éfeso. E o comentarista coloca que o crescimento evangélico numérico pode crescer, mas não pode estar desassociado o crescimento. A palavra, a santidade e uma sociedade impactada pela santificação. Depois, mais adiante, a gente vai ver os resultados que aconteceram no nosso século. Esse ponto que o irmão falou é importante, porque esses 50 mil peças de prata, 50 mil peças de prata. É algo tão sério, a transformação foi tão grande ali, que não é simplesmente 50 mil peças de prata que eles pegaram e depositaram lá. Eram livros de magia. Aqui, ó, 19, desculpa te cortar. Pode ler, é importante isso. Também, muitos dos que seguiam artes
mágicas, talvez a sua tradução esteja artes ocultas, trouxeram os seus livros, olha só, irmão, didáticos, né? E os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que o montante a 50.000 peças de prata, irmão Alexandre. Imagina a quantidade de livros, Meu páginas que não se apareceu ali. Imagina a labareda de fogo. Aqui, irmãos, essa ação do Espírito Santo nesse momento na vida de Éfeso foi algo sublime, foi algo muito além. E o que nós temos que comentar e chegar numa conclusão com os alunos da mesma forma que Deus fez aqui, Ele pode fazer hoje. Pode. Ele pode, Ele quer. Não sei se Ele vai fazer aqui no nosso ministério no Brasil, se na Bolívia, se na África, mas o ponto talvez não exatamente como aconteceu aqui, mas Deus pode nos usar de uma forma extraordinária para que haja salvação, para que haja uma sociedade impactada pelo poder do Evangelho. Mas isso só vai acontecer se nós pegarmos a palavra como ela é. Exato, irmão. Como a palavra como ela é. Então, nós não podemos ficar tentando fugir daquilo que a palavra ensina, mas muito pelo contrário, nos esforçarmos e buscarmos mais e mais ela. Entrando no ponto 3, nós temos aqui a manifestação do poder de Deus entre os gentios. Novamente temos 3 subitens. O primeiro diz assim: o impacto do derramamento do Espírito em uma cidade. O 2, exemplos históricos do derramamento do Espírito Santo. E o 3, derramamento do Espírito e a missão da igreja. Irmão Wagner, eu queria que você comentasse um pouquinho esse primeiro item. O primeiro item, assim como o irmão já comentou em Atos capítulo 18, quando o apóstolo Paulo ele passa por Éfeso, mas não foi o momento oportuno, aqui nós podemos observar que ele vai em Éfeso no momento oportuno, a qual Deus o direciona, porque também há pessoas gentílicas que estão no plano e no propósito da salvação divina. E o apóstolo Paulo chega para fazer e realizar a obra específica para tanto. Então, quando o apóstolo Paulo chega em Éfeso, a gente pode perceber que a salvação não estava restrita somente a um povo. Aqui a gente pode observar que a salvação já tinha se espalhado, já tinha as portas sendo abertas para todo e qualquer tipo de pessoas. Então, em Éfeso, nós podemos observar o derramamento do Espírito Santo, que alcançou uma cidade majoritariamente gentílica, mostrando que Deus transforma não apenas indivíduos, mas uma sociedade ou uma realidade coletiva. Então, a gente pode observar que Deus ele salva tanto uma mulher samaritana num poço, né, irmão Alexandre? Um Nicodemos de madrugada, mas também ao meio-dia, ou no entardecer, ou na noite, uma cidade inteira. Uma cidade inteira. Então, para Jesus salvar, irmão, não tem barreira. É 1, 2 ou uma cidade inteira num só instante. E isso aqui é maravilhoso, irmão, porque a gente pode observar que o poder da palavra, quando ele entra, o abandono do pecado é visível numa cidade. Uma pessoa abandonando o pecado é visível. No item 1, finalzinho, diz assim: o mover do Espírito produziu ensino fiel da palavra, arrependimento genuíno, né? Acho que não chegou a ler. Sim. E o abandono visível do pecado. Complementando aqui, eu quero ler Apocalipse capítulo 2. Seria os versículos 2 e 3 e 4, mas eu vou ler só o 3 e o 4. Diz assim: vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimarem. Porém, tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Exatamente. Então, veja bem, aqui é a igreja de Éfeso, essa igreja aqui que nasce dentro desse contexto. Exato, irmão Alexandre. Exato. E aí a gente pegando um pouco
da literatura secular extra-bíblica, a gente percebe que a cidade de Éfeso, a igreja em Éfeso, foi uma igreja diferenciada. Foi uma igreja onde Timóteo passou, Paulo aqui 2 anos e pouco, Timóteo, o apóstolo João foi pastor em Éfeso. Então havia na essa igreja de Éfeso, sempre foi uma igreja com pessoas que estavam se destacando, fazendo a obra de Deus com muito entusiasmo. Sim. Esses versículos de Apocalipse, quando Jesus manda essa mensagem, isso mostra o quanto nós precisamos ser perseverantes nessas 3 coisas: a palavra de Deus, o Espírito Santo e essa experiência, essa perseverança. Porque o que acontece? Eles continuaram ainda com uma palavra muito forte. Sim. Mas aquele sentimento, aquela intenção real inicial, esse primeiro amor que eles tiveram dentro desse contexto, parecia que foi embora. Então, isso prova, irmãos, que, até para falar com nossos alunos, como nós estamos desde quando iniciamos? Se nós formos comparar hoje o nosso eu com quando nós iniciamos, será que esse primeiro amor ainda reage? E eu até falo isso porque o esforço que nós temos que ter hoje, eu diria que é maior. Sim. Porque hoje, o fato da gente ter conhecimento, isso nos torna mais frios se nós não tomarmos cuidado. Sim. A gente pega a nossa vida adulta e conforme vai passando o tempo, atitudes que para nós antigamente faziam uma diferença tão grande, ou a gente fazendo, ou quando faziam conosco, a gente normalmente temos uma postura mais agressiva se for algo ruim, ou mais calorosa se for algo bom. Depois, quando a gente vai ficando mais velho, se não tomarmos cuidado, a gente passa até batido e parece que não faz mais diferença nenhuma. É essa situação que aconteceu com a igreja de Corinto. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. O resultado naquele momento foi santidade, restauração de lares e profundo impacto social. Exato. Mas se nós ficarmos só dessa parte como eles estavam fazendo aqui, não tem o impacto social que precisa, né, irmão? Não terá um resultado a qual Deus deseja que nós realizamos através da nossa vida. Exatamente. Aí tem o item 2 aqui, Wagner, pode comentar esse também. item 2 aqui, irmão, são exemplos históricos do derramamento do Espírito Santo. O escritor, ele colocou 3 aqui, né? 3 resultados do país de Gales, onde a conversão ali de um jovem, irmão, de 26 anos, dedicado à oração, à santidade. Esse jovem de 26 anos, irmão, 26 anos, depois você pesquisa. Professor, você é professor, você tem que pesquisar. Tu tem que pesquisar. Ele, através disso, ele pregou e cada culto se aproximava 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Diz em sua biografia que mais de 100.000 pessoas aceitou a Jesus. O país de Gales transformado, irmão, por conta disso, abandonou a criminalidade. Bares foram fechados. Diz a história que os policiais andavam com luvas brancas, porque não tinha ladrão para pegar. E aí o escritor ele coloca aqui de País de Gales e também da Rua Azusa, William Seymour, um pastor americano. Fato é que é interessante que antes dele viver este avivamento, ele estudou teologia, irmão. E sabe onde ele estudava? Ele não estudava dentro de uma sala. Ele ficava do lado de fora, ele não permitia, tinha uma segregação racista, né? Ele não podia ficar onde tinha branco. Colocavam ele do lado de fora da sala, com a janela aberta, e ele ficava em pé, escrevendo o que o professor estava ensinando. E isso não impediu dele ser avivado pelo Espírito Santo. Mike Perman, também junto com ele, ensinando sobre o derramamento do Espírito Santo, irmão Alexandre, ele falou, vou colocar em prática. E o que aconteceu? Um avivamento na Rua Azusa.
quando você pega a biografia do Avivamento de Rua Azusa, você vai ver o que Deus fez. E assim o que acontece? Só para encurtar aqui, irmão, todas essas experiências que você vai ver aqui, até mesmo nos Estados Unidos, recente em 2023, a gente pode perceber que ali na igreja metodista, jovens estudantes estavam se reunindo só para fazer o quê? Cantar louvor. De repente o Espírito Santo derrama sobre eles, e eles ficam ali dias em oração. Todas as pessoas do mundo vão lá para ver o que está acontecendo, e quando chega lá é impactado pelo poder de Deus. Então, quando se tem um avivamento, aquilo que o irmão Alexandre falou, o que acontece? Arrependimento genuíno e abandono visível do pecado, e a vida social muda, irmão. Não tem como. A ação divina, acho que é tão importante, porque o comentarista aqui, é claro que o alvo é esse, Sim. falar da ação, dessa força que o Espírito Santo traz, esse revestimento para a igreja e mover, mas para os irmãos verem que quando alguém se propõe a fazer algo e colocar a palavra de Deus em si, o que acontece na Inglaterra em 1800 com o início da escola dominical, com Jonathan Edwards, Exato. com John Wesley, John Hus também. John Hus, porque pessoas que decidiram colocar a palavra de Deus em prática e se deixar usar por Deus. Deus precisa de uma pessoa apenas para que as coisas comecem a acontecer. E aí fica sempre esse chamado para nós. É o irmão Wagner, é você, professor. Qual de nós vamos nos colocar ou estamos buscando a Deus de forma que Deus pode ser aquela faísca que Ele precisa para incendiar o nosso Brasil, incendiar São Paulo e ter esse mover impactando nossa região. O item 3, que é o derramamento do Espírito e a missão da igreja, vai mostrar que toda vez que houver um mover genuíno do Espírito Santo, a igreja sempre é despertada para a grande comissão. Exato. A igreja sempre é despertada para o anúncio do Evangelho. E aí eu quero citar de novo a Nigéria, porque quando a gente vê um pouquinho, não vou a fundo, mas um pouquinho que a gente vê, os irmãos, por mais que eles estão sofrendo toda essa perseguição, não para, continua. E às vezes nós cristãos aqui, numa vida tão boa, queremos parar por coisas tão poucas. O pastor nigeriano que denunciou o massacre da Nigéria e também confrontou o islamismo, mataram 8 parentes dele dentro da casa. E ele não parava de falar. E quanto às vezes nós estamos deixando de ir para o culto, porque o pastor tem 15 dias que não me dá oportunidade. Aqui, irmãos, é um negócio muito sério da gente parar um pouquinho, conversar com nossos alunos e mostrar que a vida de cristão é a vida de cristão. Por mais que a gente viva num país que hoje nós podemos dizer que temos liberdade, temos sonhos, temos desejos materiais de conquistar alguma coisa, mas a gente não pode perder essa essência do que é ser cristão. Sim. A gente não pode esquecer disso e temos que nos esforçar ao máximo para buscar. Nossa vida hoje, eu diria que quem vive numa capital como São Paulo tem muitos estímulos para muitas coisas e coisas que realmente às vezes nós precisamos. Mas esse contexto aqui da ação do Espírito Santo de se entregar a Cristo, isso a gente não pode perder. Exato. Nós vamos ficando por aqui, irmão Wagner, tem algum... Não, da minha parte, não, irmão. Muito boa a lição. Meus irmãos, espero que o que a gente tenha falado possa ajudá-lo no preparo da sua aula. Ore a Deus para ensinar todas as aulas, né? Mas esse assunto, que o Espírito Santo possa guiá-lo. O irmão conhece, a irmã conhece a sua sala, conhece seus alunos. Então vamos nos incentivar à busca do batismo com o Espírito Santo, à busca da direção do Espírito Santo, que o Senhor tem um plano para nossas vidas, Ele tem salvação para almas e Ele pode nos usar através da ação do Espírito Santo. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, irmão. Sim, eu amo.